Comece com o peito de frango. É só cortá-lo ao meio e fazer tiras. Depois tempere com sal e pimenta e reserve. Agora vamos pegar cogumelos Paris frescos, que darão um sabor mais acentuado ao prato, já que eles puxam bastante aroma do frango. Primeiro limpe com um pano levemente úmido para tirar qualquer excesso de terra que possa ter nele. Não use água, porque senão ele deixa muito borrachudo e tira o seu sabor. Agora tire o cabo dele, que é bem fibroso, e corte bem fino. Depois misture com a cebola roxa, também cortada finamente. Vamos fazer o estrogonofe agora. Em uma panela, aqueça a manteiga e comece a grelhar as tiras de frango. Não amoltue muito elas para não soltar bastante líquido. Viramos apenas uma vez e vamos reservando. Aí vai fazendo gradativamente. A gente faz eles separadinho assim justamente pra isso, mano. Se a gente taca todos eles na frigideira de uma vez, ele começa a soltar líquido, porque ele não tem espaço pra selar, né? Aí acaba ficando aquele frango borrachudo. Que ninguém quer, né? Refogamos a cebola com os talos de cogumelos, adicionamos as tiras, voltamos o frango e adicionamos vinho. Deixa cozinhar por alguns instantes até sumir o cheiro do álcool. E comece o molho, adicionando ketchup de boa qualidade, mostarda Dijon e molho inglês. Eu finalizo com requeijão cremoso, que é um dos meus queijos favoritos. Ele acentua ainda mais o sabor do estrogonofe. Acerte os temperos e está pronto. Batata chips para acompanhar? Vamos usar batata cerix, que é primordial para a fritura, já que ela tem bastante amido. Com uma mandolina ou então uma faca, faça tiras bem finas delas e uniformes. Leve para o óleo quente e deixe fritar. Tipo, se demorar pra secar muito assim, ó, se ela continuar se molenga no final, aí a gente põe pra fritar de novo. Que a primeira fritura seca e a segunda deixa crocante. Assim que fizer um crack, ela está pronta. Agora é só servir com ela e um arrozinho branco que eu já ensinei a fazer via shorts. É só clicar. Um dos pontos mais importantes em um parmegiana é a qualidade do empanado. Dito isso, uma boa farinha de rosca é primordial para trazer aquela casca sequinha e bem crocante. Vamos começar por ela? Eu vou usar um pão italiano, mas pode usar qualquer pão que estiver na sua casa. O importante é estar em boa qualidade. Primeiro corte ele em pedaços e o coloque em uma assadeira. Leve para o forno em temperatura alta por cerca de 7 minutos. Aí tire e processe. Agora é pegar, quebrar na mão mesmo, não precisa de muita cerimônia. A gente leva pro processador. O meu é pequenininho, então não vai dar pra fazer tudo de uma vez. Mas se tiver um processador grande, aqui fechou, aí bate até pegar na... Coloque na travessa e leve ao forno novamente por mais 5 minutos. Bata mais uma vez e tempere com sal, pimenta do reino e raspas de limão siciliano. Aí é só reservar até a hora de empanar. Agora é hora de preparar o frango e a berinjela. Comece pelo peito de frango e o corte em 2. Agora cubra com um saco plástico, aquele de feira mesmo, e com a ajuda de um martelo de carnes, vai esticando até ficar bem fino e uniforme. Depois é só temperar com sal e pimenta e deixar reservado até a hora de empanar. O bom segredo de um empanado também é temperar todas as camadas. Quanto mais tempero tiver no empanado, às vezes nem precisa tanto na carne. Para a berinjela, você tira a cabeça e a bundinha dela e faça cortes verticais de mais ou menos 1 centímetro. A berinjela é bom só salgar na hora, porque se você salga antes ela começa a soltar água, aí ela vai murchando. Então a berinjela você vai salga e já leva pro empanado. Então é hora de empanar.
Comece empanando com a farinha de trigo, depois os ovos batidos e por último a farinha de rosca que você fez. Ao terminar, deixe cada um dos filés num tabuleiro e em seguida leve para gelar. Assim o empanado irá firmar perfeitamente neles. Chegou a vez do molho, que é um dos mais fáceis que você irá aprender na sua vida. Nele vai apenas 6 ingredientes: cebola, alho, louro, tomate enlatado e sal e pimenta do reino. Refogue a cebola, o alho e o louro até murchar. Adicione as latas de tomate, tempere e mexa bem. Feche a tampa e deixe cozinhando em fogo baixo até finalizar todos os processos. Isso deixará o molho bem grosso e firme para poder incorporar o parmegiana. Parmegiana que é parmegiana tem batatas acompanhando, certo? Então que tal uma bela batata rústica? Ela é a batata perfeita para fritura, batata Asterix. Essa batata aqui ela é cheia de amido, então ela, por ter bastante amido, na hora de tanto cozinhar como fritar, ela segura mais, consegue criar crosta, tudo mais, e depois, ao mesmo tempo também, cozinhar por dentro. Com ela é o seguinte, vamos colocar água para ferver e com uma pitada generosa de sal e um pouco de suco de limão. Cortamos elas em pedaços iguais e levamos para essa água. Deixa cozinhar até começar a ferver novamente. Com isso, a gente tira da água quente e imediatamente coloca na água fria. Esse processo chama branquear, serve para ressaltar ainda mais o sabor delas ao fritarmos. E também não deixar que ela fique crua por dentro ao ir para o óleo. Seque ela bem e leve para fritar em temperatura média, cerca de 170 graus. Vamos fazer arroz? Refogue na manteiga bastante alho e cebola, junto com uma folha de louro. Adicione o arroz e mexa bem até agregar por completo o refogado. Eu estou usando parabolizado, pois é meu favorito. Agora entro com água quente até ficar com 2 dedos acima da quantidade da panela. Essa é a quantidade ideal para deixar seu arroz bem cozido perfeitamente. Claro que você pode usar a regra de 2 para 1, no caso, uma porção de arroz para 2 porções de água quente. Tempere com sal até que ela fique com gosto de mar salgado. Feche a tampa e diminui o fogo para brando até você ver o topo da panela. Assim que secar toda a panela, você tira do fogo. Deixe tampado até a hora de servir. Se necessário, use um garfo para deixá-lo ainda mais soltinho na hora de ir para o prato. Vamos finalizar agora? Em um tacho, coloque o óleo e deixe ele aquecer até chegar à temperatura média, cerca de 170 graus. Deixamos os filés fritarem dos 2 lados até formar uma casca bem crocante. Isso vale tanto para a berinjela como para o frango. Aí a gente aquece o molho na frigideira. Coloca o filé. E cobre com parmesão e mussarela ralada. Tampe a panela e deixe cozinhar por alguns minutos até que o queijo derreta. Sabemos que agora é a melhor parte, tirar o filé da frigideira e ver o queijo puxando a levar para o prato. Aí é só servir com as batatas e o arroz que fizemos anteriormente.
Escolhi o risoto hoje pois ele me faz lembrar sempre das minhas primeiras aulas de culinária, onde aprendíamos técnicas básicas para todos os tipos de preparos, como cortes e caldos. Depois disso, começamos a aprender pratos específicos e ele foi o primeiro protagonista. Basicamente, o defino como um prato teste para qualquer cozinheiro em formação, já que todo bom risoto mostra todas essas técnicas muito bem aplicadas, resultando em um prato em perfeita harmonia. O caldo de legumes é primordial para a execução deste prato, precisando ser tanto aromático quanto neutro ao mesmo tempo. Gosto de fazer o meu de uma maneira diferente da tradicional, que leva cebola, cenoura e salsão, o famoso mirepoix. Sempre uso talos, cascas e pedaços esquecidos de legumes na geladeira, além de certos temperos in natura, como pimenta do reino e semente de coentro. Coloco tudo em uma panela com água e deixo cozinhar em fogo baixo por 1 hora. Se o cheiro passasse pela câmera, seria ótimo. Vamos começar o risoto? Lembrando que o link com todas as medidas está na descrição do vídeo, assim você pode fazer comigo daí da sua casa. O arroz arbóreo ou carnaules são os ideais para o processo, uma vez que eles possuem bastante amido e isso traz toda a cremosidade que faz o prato conhecido, e eu vou usar o arbóreo hoje. Comece refogando na manteiga a cebola e o alho poró. Deixe todos os sabores penetrarem bem até que a cebola comece a murchar. Adicione o arroz com o intuito de tostar. Uma pitada de sal generosa e o vinho branco. Quando o cheiro do álcool sumir, abaixamos o fogo e começamos com o caldo, sempre quente e com uma concha de cada vez, mexendo sem parar. O processo todo leva de entre 15 a 20 minutos. O que ensina normalmente é uma concha por vez. Eu já coloco umas 2 para poder acelerar o processo já. Só que quanto mais você coloca, mais vigorosamente você tem que mexer, tipo, para não empapar, né? Você vê que o caldo já tá mais grosso já, tipo, antes tava bem, tipo, água e arroz, agora já tá ficando um negócio só já. Tive poucas experiências profissionais com risoto, porém ele é um prato clássico que adoro servir quando cozinho para amigos ou familiares. Ele permite conversar e colocar todos na cozinha para ajudar, que para mim é primordial para uma refeição perfeita. Tentar puxar tudo, não mexer só o centro. Se for para ser só uma coisa, que seja só a lateral, que a lateral ela mistura mais uniforme. Então tem que ser sempre assim, do centro abrindo, dar uma passada, para cozinhar tudo uniforme. Aqui, ó, ele já tá naquele ponto que eu falei de pré-preparo. Tipo, em restaurantes, normalmente pararia aqui, antes do serviço, digamos assim, né? Por causa que ele, ó, já tem bastante caldo, o arroz já tá, ó, já mudou bastante a cor dele e tudo. Tiramos do fogo assim porque se o arroz arbóreo cozinhar por completo, ele empapa rapidamente, podendo colocar em risco toda a preparação. Agora, para finalizar, vamos colocar brilho no risoto com manteiga e parmesão ralado. Acertamos os temperos se necessário e servimos em seguida. Hora de decorar com tomate confit e cebola roxa em conserva. Ensinei essas receitas por shorts essa semana.
clique nos cards e veja como são facinhas de se fazer. Colocamos uma cebolinha e um alecrim para trazer frescor e pronto. Sem mais delongas, começarei com a minha favorita, que é de banana da terra. Aprendi inúmeras receitas, porém pra mim a melhor é a seguinte. Aqueça a manteiga de garrafa e coloque as cascas de banana cortadas bem finas com o intuito de soltar todos os aromas. O bom de casca de banana, quanto mais rápido você manusear para usar, melhor, que ela fica menos oxidada. Depois adicione a cebola e refogue bem com uma colher de colorau. Acrescente as bananas em rodelas até elas agregarem o refogado. Aí é só finalizar com a farinha de mandioca fina e o cheiro verde. Além de temperar com sal e bastante pimenta do reino, que assim está pronta. Na segunda farofa é a vez da couve. Ela também vira uma farofa maravilhosa que usa tanto os talos como a folha dela. Seguinte, aqueça a frigideira com manteiga, mas você pode usar o azeite no lugar se preferir. Depois refoga a cebola junto com os talos da couve, cortados bem finos até soltar bastante líquido. Acrescente a farinha de milho, que deixará essa farofa bem crocante e fresca. Chegando no ponto, finalize com as folhas de couve. Faça isso para que ela cozinhe apenas com o calor da panela, sem ficar borrachuda nem nada. Aí é só acertar os temperos e está pronta. Claro que não apenas farofas com frutas ou vegetais são as minhas favoritas. Eu amo também uma de carne seca. Todo o sabor dela com os outros embutidos dá um gosto perfeito para todo tipo de prato. Com ela é bem simples. Refogue na manteiga bacon, calabresa e a carne seca já dessalgada e desfiada, até que todos soltem bastante gordura. Em seguida acrescente a farinha e mexa até incorporar. Só adicione mais sal se realmente for necessário, uma vez que todos os ingredientes já são previamente salgados. Essa é uma das farofas que mais pode durar na geladeira e por conta disso é uma opção para sempre ter em casa. Essa daqui é um pouco inusitada, porém particularmente eu adoro, que é a de queijo coalho. A combinação de queijo com farofa, a primeiro momento pode parecer estranha, mas ao levar na boca é uma explosão de sabores. Para ela, temos que aquecer bastante manteiga de garrafa na frigideira. Depois adicione o queijo cortado em cubos iguais e de preferência bem separados, pois o intuito aqui é criar uma crosta por volta deles. Deixe em fogo baixo e mexa à medida que for dourando cada lado. Pode pipocar um pouco, mas não se assuste. Aqui, ó, tá formando uma crostinha, ó. Ficando com aquela cara de queijo coalho de churrasco. É porque já tá chegando no ponto. Assim que elas estiverem bem crocantes, acrescente a farinha de mandioca e mexa até agregar todos os sabores. Acerte os temperos e está pronta. Por último, temos uma farofa de dendê, com todo o sabor e potência desse maravilhoso ingrediente. Ela é bem mais simples do que todas as outras, já que só basta refogar uma cebola no próprio dendê e depois acrescentar a farinha e mexer até incorporar. Depois acerte os temperos e está pronta. Farofa é uma acompanhamento. Coloque a farinha em uma vasilha grande e abra um buraco no meio. Depois coloque os ovos um de cada vez e tempere com sal. Mexa com o garfo de dentro para fora, transformando numa coisa só. Aí agora é a vez de começar a sovar. Comece a sovar em seguida, com movimentos firmes com as duas mãos, usando a palma para trazer calor à massa. Isso vai deixar ela lisa e uniforme. Lembre-se de trabalhar bastante em movimentos contínuos. Assim o trabalho ficará perfeito e não necessitará de nenhuma adição de água durante o processo. O ponto dela mesmo é quando você bate e volta, como se fosse um travesseiro. Mas aí é só sovando para chegar. Não tem um tempo limite para isso, porém, dura-se em média cerca de 10 minutos. Massa fresca requer precisão, então o uso de uma balança é indispensável para fazer a sua. A proporção mínima é de 100 gramas de farinha para um ovo grande, com cerca de 60 gramas. Claro que a receita completa estará disponível no primeiro link da descrição para você sempre poder ver. O ponto da massa é quando ela parecer um travesseiro, pois ao bater com o dedo ela se levanta e volta para o lugar com facilidade.
Aí com isso a gente embrulha com filme plástico e deixa descansar por pelo menos 30 minutos antes de abri-la. Se preferir, apenas cubra-a com pano seco em cima de sua bancada. Passado o tempo, é hora de abrir a massa. Vou usar o cilindro básico que vem de qualquer site loja especializado em cozinha. Comece cortando em partes iguais e faça uma ponta em cada uma delas. Aí você vai passar no cilindro no número 1. Antes de tudo, claro, passe farinha tanto no cilindro como também em volta da massa, assim ela não grudará enquanto estiver abrindo. Passe a massa no cilindro várias vezes. Passou, abriu, depois dobra e na parte da ponta passa novamente, até que a massa fique lisa e uniforme. Feito isso, vamos começar a aumentar os níveis do cilindro, para deixar a massa no ponto que a gente deseja. Deve-se aumentar um número de cada vez, pois não existe um padrão aqui. Você vai passando e sentindo a massa, por conta de farinha, por conta de como o glúten foi trabalhado e tudo mais. Você passa ela 2 vezes num número. Caso ache que não esteja pronta ainda, passa para o próximo número e vai indo gradativamente até você alcançar o ponto desejado. O ideal é que ela fique translúcida, na qual você possa ver a palma da sua mão ao segurar ela. Depois é só escolher o corte que quer fazer e está pronto. Hoje eu vou fazer o corte talharim e o cabelo de anjo, por isso eu deixei uma das massas um pouco mais fina. Com isso é só enrolar com bastante farinha em volta para não deixar grudar e reservar. A massa assim já está pronta para ir para o fogo, porém deixando mais seca dá para armazenar num pote hermético e deixar alguns dias na despensa tranquilamente. Hoje não será o caso de guardar, pois vamos usar as duas para fazer uma bela carbonara e também uma bela macarronada bolonhesa. Molho bolonhesa que já ensinei a fazer no último vídeo sobre molhos. Se você ainda não viu ou quer ver de novo, é só clicar no card acima ou procurar pela thumb em destaque na tela. Vamos começar por ele então? Pela massa cabelo de anjo ser bem fina, ela tem um cozimento muito rápido. Com isso, a melhor forma de se fazer é aquecendo bem o molho e dispondo ela diretamente nele. Mexendo de vez em quando para não grudar e assim que estiver al dente, desligar o fogo e pratar. Isso faz com que a massa finalize no próprio calor do molho. Aí é só colocar aquele parmesão e a pimentinha por cima e está pronto para servir. Agora chegou a vez da carbonara. Com ela é o seguinte, primeiro coloque a água para ferver e assim que estiver quente, tempere com bastante sal. Nisso, em outra panela, coloque o bacon para refogar e soltar bastante gordura. E ao ficar bem crocante, você reserva e tira o excesso de gordura da panela. Agora é só colocar a massa para cozinhar. Como estamos falando de massa fresca, ela fica pronta em menos de 5 minutos. Então, para que dê tudo certo, já deixe reservado 2 gemas batidas com bastante parmesão ralado e pimenta do reino. Se necessário, põe um pouquinho d'água do cozimento para dar ponto. Essa pastinha dará o ponto que queremos para a massa. Que ao estar cozida, basta refogar na gordura do bacon e com um pouco da própria água do cozimento. Feito isso, finalize com a pasta que fizemos anteriormente, tire do fogo e mexa vigorosamente, assim ela emulsiona e cria aquele belo molho cremoso típico da carbonara. Depois é só finalizar com bacon e mais pimenta do reino, porque um bom aroma nunca é demais, certo? Vou começar com 2 opções à base de tomate, uma bolonhesa e um molho à base de soja. Ambos possuem receita completa no primeiro link da descrição. Comece selecionando os tomates de preferência maduros e bem suculentos. Em seguida leve para uma vasilha e processe com a ajuda de um mixer. Pode bater no liquidificador também se preferir. Essa base será usada nas 2 preparações, então separe uma parte para cada uma. Uma bolonhesa é um molho clássico que consiste em vários cortes de carne moídos e cozidos lentamente com uma camada boa de tomate, criando uma explosão de texturas e sabores. A minha versão é uma mais rápida, que consiste num belo refogado à base de bacon, solta bastante gordura e fica bem crocante. Aí cozinha a carne moída nele com cebola e alho. Assim que secar tudo, entro com um pouco de leite. Isso ajudará a deixar o tomate menos ácido ao entrar, que é logo quando secar o topo da panela. Com
Agora é só deixar todos os sabores se unificarem em fogo brando e a tampa semi-aberta. O ponto será quando tiver um molho vermelho bem forte e uniforme. Para o molho de soja, é preciso primeiro hidratá-la com água quente e deixar uns 15 minutos reservado. Neste meio tempo já começa a refogar a cebola e o alho em fogo baixo. Depois é só adicionar a soja hidratada ao refogado e o tomate batido. Aqui é bem mais rápido porque a soja não precisa de muito cozimento para dar o ponto, uma vez que já foi hidratada previamente. Aí é só acertar os temperos e servir com o que quiser. Finalizando, vou fazer um creme de espinafre. Essa receita me acompanha desde quando eu nasci, pois cresci comendo diversas variações em massas, frangos e diversos outros preparos. Com ele é o seguinte: refogue com cebola, alho e com um pouco de manteiga. Agora pega um liquidificador e bata o refogado com leite até que fique um líquido uniforme. Aqueça a manteiga e entre com farinha de trigo em fogo baixo, misture tudo até ficar homogêneo. Aí é só adicionar a mistura do liquidificador até que agregue tudo. Deixe cozinhar em fogo bem baixo, mexendo de vez em quando para não formar fundo na panela. Aí é só temperar com sal, pimenta do reino e noz moscada. Ó, você vê que tá pronto igual o do brigadeiro, ó, quando você passa assim, ó. Você passa e você consegue já ver fundo, ó. Ó, que é um outro ponto também, ó, que é o ponto chamado na P, que é esse daqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Faz isso daqui, ó. Você dá um risco e ele não... Aqui ele ainda não tá no ponto, ó, viu? Tem que deixar cozinhar um pouquinho. Se tiver bem grosso o molho, finalize com queijo parmesão. Essa moqueca é uma adaptação da moqueca baiana, que envolve todos os ingredientes com leite de coco e dendê. Não tem muito segredo. Vamos usar bananas da terra madura e cortadas em rodelas, abóbora cortada em cubos médios, pimentão, cebola e tomate em rodelas. Claro, aquele leite de coco maravilhoso que já ensinei via shorts. Agora em uma panela, vai dispondo as camadas de todos os ingredientes, um a um, temperando sempre cada uma delas com sal e pimenta do reino. Depois adicione o leite de coco e o dendê. Tampe a panela e deixe cozinhar até que a banana esteja completamente cozida. Esse processo dura em torno de 10 a 15 minutos. Vamos fazer os acompanhamentos agora. Começaremos com aquele feijão de coco maravilhoso que já mostrei no início do vídeo. Com ele é o seguinte: refogue em uma panela azeite de dendê, cebola e o feijão de corda. Vai misturando bem até agregar sabor, depois acrescente o leite de coco e deixe começar a cozinhar lentamente. Por exemplo, se fizesse na panela de pressão esse feijão aqui, a chance de passar do ponto é gigantesca. Isso daqui em panela de pressão é 5 minutos de pressão. Aí. À medida que o caldo foi reduzindo, você pega uma concha e vai apertando os grãos de feijão do fundo. Isso ajudará a engrossar um pouco o caldo e deixará ele ainda mais envolto na hora de servir. Finalize com sal e pimenta e reserve. Agora é a vez do arroz de coco. Com ele, além de utilizar o leite de coco caseiro, você vai refogar o arroz com um pouco de coco fresco, pois isso dará ainda mais frescor ao prato. Cozinhe ele de maneira tradicional e ao secar o topo da panela, acrescente leite de coco. Aparentemente ele dá a entender que passou do ponto, mas é esse o ponto que queremos. Aí é só reservar enquanto a moqueca está finalizando. Com tudo pronto, basta montarmos um prato lindo e delicioso para servir. Ah, o baião, mano, ele é o melhor prato. Eu falo que é o prato que eu mais gosto de fazer e comer por causa que, assim, ó, você sente tudo numa garfada só. Sente a cremosidade, assim, do arroz, feijão, queijo, aquele salgado das carnes, aí é frescor das folhas, dos legumes, tipo, é um negócio de louco, mano.
Comece pela carne seca, pois ela precisa ser dessalgada na noite anterior do preparo, com água fria e deixando na geladeira. Depois disso, troque a água e leve para cozinhar na panela de pressão por 30 minutos. Ao sair da pressão, coloque a carne em uma água fria e desfie na mão mesmo, pois assim os pedaços serão ainda mais artesanais e maravilhosos. Agora é a vez do feijão, que por sua vez é o feijão de corda, o principal elemento dessa receita. Com ele é simples, basta cozinhar por 20 minutos e reservar um pouco da água do cozimento, pois ela ajudará a dar o ponto final no prato. Lembrando que todas as medidas completas estarão no primeiro link da descrição. Comece refogando o bacon, a calabresa e a carne seca com bastante manteiga de garrafa. Depois de soltar bastante gordura, entre com arroz e refogue bem. Acrescente aquele belo caldo de legumes que já ensinei a fazer via shorts e deixe começar a ferver. O arroz irá cozinhar junto com as carnes e extrair todos os sabores delas. Assim que secar o topo da panela, acrescente o feijão e deixe finalizar o cozimento. Depois de secar totalmente, finalize com tomate, cebola roxa e pimentão, além de coentro e o queijo coalho. Mexa bem, depois tampe a panela até servir. No baião de vegetais, nós vamos trocar as carnes e o queijo coalho por abóbora, talos de couve e banana da terra, que vamos usar com casca e tudo. Que a casca de banana, ela tem um componente, ela tem bastante gordura. Então se você for usar, tipo, quando você vai fazer receita vegana, essas coisas, ela é ótima para substituir o bacon, por exemplo. Comece refogando no azeite as cascas da banana cortadas, bem finas, e os talos de couve. Acrescente o arroz e cubra com caldo de legumes. Deixe cozinhar com a abóbora e a banana em cubos pequenos. Claro, não se esqueça de temperar com sal e pimenta, uma vez que não temos carnes curadas e defumadas nesse preparo. Depois acrescente o feijão, conforme o tradicional, e finalize com tomate, cebola, pimentão e coentro. Baiano foi muito fã de comidas que possamos comer com as mãos. Claro que teremos duas versões por aqui, um de carne e um de cogumelos. Então antes de começarmos, comente aqui seu favorito e se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você verá em primeira mão todas as receitas que eu publicar. Gosto de servir hambúrgueres com sabores bem realçados, e para que isso ocorra, uma cebola caramelizada é essencial para o resultado perfeito. Para ela, basta refogar as cebolas em tiras finas, ou usando termos da cozinha profissional, cortadas em julienne. Salteando várias vezes até que comece a caramelizar sozinha. Ó a cebola aqui sozinha já começando a caramelizar já. Aí é hora de entrar com a cerveja e os temperos. Deixe reduzir e vai mexendo, pois assim os sabores irão ficar cada vez mais uniformes e harmoniosos. Acerte os temperos se necessários e reserve. Uma maionese batida à mão faz toda a diferença, e como sobrou cerveja, vou colocar nela também. Enquanto a cerveja reduz junto com uma cebola cortada grosseiramente, bata 2 gemas, 1 colher de sopa de mostarda Dijon, 1 de vinagre de sua preferência ou então meio limão. Em seguida vai adicionando o óleo em fio e batendo ao mesmo tempo sem parar, até atingir o ponto da maionese. Caso você não faça isso, ela pode perder o ponto e você perde todo o processo. Quanto mais óleo eu colocasse, mais branca ela ia ficar, mas aqui já tá no ponto legal já deu ponto já. Aí aqui eu só tenho que esperar reduzir bem para ficar quase um xarope aqui. Aí eu tiro essa cebola fora
Essa cebola praticamente vai ser a cebola caramelizada. Ele dá pra comer também isso aqui, se quiser. Agora é só misturar com a cerveja reduzida que você terá essa bela maionese de cerveja preta. Chegou a vez do hambúrguer de shimeji. Lembrando que as medidas completas estarão na descrição do vídeo. Com ele é o seguinte: refoga uma cebola e 400 gramas de shimeji. Isso renderá cerca de 2 hambúrgueres. Assim que estiver cozido, tempere com sal e pimenta do reino. Leve direto para o processador e adicione farinha de mandioca. Pulse por 5 vezes e dê uma batida rápida apenas para misturar os ingredientes. Rapidamente você perceberá a massa lisa e fácil de modelar. Aí é só moldar e reservar até a hora dos preparos. Com a carne é mais fácil ainda. Basta você escolher o corte de sua preferência e pedir para o açougueiro moer 2 vezes. Isso ajudará a dar a liga mais rápido na carne. O corte que eu gosto de usar é o patinho. Separe ela em porções iguais e tire o ar dela antes de moldar o hambúrguer. Tempere com sal e pimenta do reino, nada mais, nada menos, e prepare a chapa. Chapa quente e começamos com o de shimeji, pois sempre que você fizer algo vegetariano ou de carne numa mesma panela ou chapa, comece pelo vegetal, para que não vá aromas e sabores da carne para eles, certo? Sele os 2 lados rapidamente. Um deles eu colocarei queijo, pois farei uma versão ovo-lacta e uma vegana. Tiramos os hambúrgueres da chapa e selamos rapidamente os pães. Coloco a maionese em um e mostarda no outro. Depois dos hambúrgueres eu finalizo com a cebola caramelizada por cima. Agora é a vez do de carne. Deixe na chapa até começar a grelhar fora da base, que está na chapa. Depois vire e coloque o queijo para derreter. Aí é só tirar, selar o pão e montar um sanduíche mais uma vez com a maionese embaixo e a cebola caramelizada por cima. A versão que farei hoje é diferente da convencional, com leite condensado, leite de coco e a tradicional calda de ameixas. Farei uma versão vegana com leite de coco artesanal e uma farofinha que parece areia de praia. Isso porque sempre preferi comer manjar assim ao invés de com caldas. Diferente demais? Comenta aí o que achou e como você costuma comer. Comece pelo leite de coco. Nele você vai pegar coco fresco e bater com água gelada no liquidificador por ao menos 5 minutos. Depois peneire com um pano de prato limpo e seco, pressionando bem para tirar o máximo de leite que puder. Não jogue fora a borra do coco, pois ela vai ser o ingrediente principal da nossa farofinha que vai acompanhar o doce. E com ela é o seguinte: aqueça o óleo e adicione o coco com o intuito de tostar. Acrescente 2 colheres de açúcar e deixe caramelizar um pouco. Olha o cheirinho de coco queimado. Depois tire do fogo e finalize com a farinha de mandioca fina. Agora é reservar na geladeira até que o manjar fique pronto. Agora é a hora do manjar. Lembrando que o link com a receita completa está na descrição do vídeo. Comece com xarope com açúcar e água. Escolhi o açúcar demerara pois ele é pouco processado e ótimo para deixar o doce na medida certa. O ponto do xarope é quando o líquido reduz ao menos metade do que estava na panela. Aí é fogo bem baixo agora. Vamos misturar, deixar incorporar tudo. Feito isso, adicione o leite de coco e misture até incorporar e levantar a fervura novamente. Hidrate o amido na água e finalize o doce, mexendo bem até atingir o ponto de soltar da panela.
Tá bom? Tá bom? Coloque em potes individuais untados com um pouco de água e leve para a geladeira por ao menos 4 horas. O ideal é fazer na véspera do dia que irá servir. Passado esse tempo, desenforme ou sirva direto no pote, adicionando apenas a farofinha por cima e depois é só se deliciar. E sabe o que é maravilhoso nele? É que não tem nada diferente de qualquer bolo de cenoura já feito. Basta pegar cenouras, um copo d'água, óleo, os ovos e o açúcar e bater até virar um suco doce bem laranja no liquidificador. Depois a gente passa para um bowl, adiciona a farinha e o fermento e vai mexendo até ficar uniforme. Depois levamos para o forno por 35 a 40 minutos até ficar pronto. Enquanto isso, a gente prepara o brigadeiro na panela. Vem com chocolate amargo bem picadinho, mistura com creme de leite para formar aquela bela ganache, adiciona o leite condensado e vai mexendo até dar o ponto de brigadeiro, que é quando a gente abre a panela e parece o mar se abrindo. Finalizamos com a manteiga para deixar bem cremoso e deixamos esfriar até o bolo ficar pronto. Depois é só colocar a cobertura fria por cima e se deliciar.